Só aguardando uns minutos aqui, pessoal, para quem for entrar não perder a apresentação, tá bom? Boa noite, Priscila. Boa noite, Carolina. Boa noite, Mari. Nice, minha mãe aí tá aí também. Boa noite. Só aguardar entrar mais algumas pessoas, tá? Deixa eu olhar o horário aqui. 8:02, passou só 2 minutos. Vou esperar só mais uns 2 minutos, tá? Boa noite, Nayara. Boa noite, grande pastor Charles. Já vou iniciar aqui, só aguardar mais algumas pessoas entrar para me fazer a apresentação, tá bom? Oi, Cá. Boa noite. Já vamos iniciar, tá bom?
Paciência aí, pessoal. Passou alguns minutinhos do horário combinado, mas eu vou dar aqui e esperar até mais 2 minutinhos, tá bom? Aí já dou início com quem está na sala aí. É só paciência, 1 segundinho de cada um de vocês. Boa noite, Ronaldo. Já vamos começar, tá? Bom, novamente, boa noite para todo mundo. Já passaram aí 10 minutos. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, vai chegando aí com o tempo, né? Se tiver interesse em ouvir aí a expressão aí da palavra. Vou me apresentar aí para quem não me conhece. O interesse, o desejo inicial é que não seja que uma terapia, obviamente, mas que eu possa explicar um pouquinho o que vem a ser a ansiedade e dar algumas dicas a partir da minha experiência e a partir dos atendimentos que eu faço com pessoas que passam aí por grande ansiedade. Eu garanto que o pouco que eu vou passar aqui, vou tentar ser o mais breve possível e vou tentar ser o mais claro na palavra também, para que vocês possam me compreender. Não quero falar aqui talvez de um modo complicado, quero que vocês compreendam o que vai ser passado, tá bom? Então, quem é o Alisson Farley? Eu sou policial militar há 17 anos, entrei na polícia em 2006. Desde 2019, também atuo como psicólogo. Então já tem aí uma caminhada relativamente boa aí na profissão. E eu gostaria inicialmente de falar com você que eu já estive, se você vai fazer prova, já estive, não somente essa que vai acontecer agora da polícia no domingo, mas qualquer prova, de qualquer concurso que você vai fazer, ou mesmo de uma entrevista de emprego, para você conhecer talvez aí uma situação nova, sempre é trazida uma demanda, uma questão de ansiedade. E se você julga, você acha que tem uma ansiedade um pouco elevada que chega a te atrapalhar, é para você essa palavra aqui, tá bom? Então, há 17 anos policial militar, passei no concurso. Não foi só esse concurso que eu fiz, como eu disse, já estive nesse local, nessa cadeira aí, principalmente para as pessoas que vão fazer essa prova. Já estive nesse lugar várias vezes,
Já fiz muitas provas para a polícia para poder conseguir a vaga que hoje eu estou ocupando. Já tentei também concursos internos, que acontecem muito. Já passei em outras provas, como a primeira prova concursada de agente, a primeira prova de concursada de polícia penal. E fiz muitos concursos. Eu já cheguei numa época em que eu fazia concursos, eu nem sabia para qual cargo, qual função eu ia exercer. A primeira coisa que eu fazia quando eu tinha notícia de que ia ocorrer algum concurso, eu corria lá no edital, já olhava os requisitos básicos, os requisitos mínimos, para ver se eu tinha, né, as características ali que caberiam naquele concurso. Então eu ia, me inscrevia, pagava a inscrição, meus pais sempre me ajudaram nisso, e fazia os concursos que apareciam, sem saber para o que eu iria trabalhar. A minha intenção, o meu desejo, o que eu almejava era estar empregado em um concurso público. Já fiz muitos, já estudei bastante, continuo estudando, como disse, continuo fazendo concursos. Para falar aqui para vocês, eu fico também ansioso. Tudo que a gente vai fazer nos traz uma ansiedade. A ansiedade é uma coisa que é normal, é uma coisa natural ao ser humano. Boa noite para quem entrou aí, eu ainda não cumprimentei. Esqueci de perguntar, alguém coloque aí para mim, por gentileza. Vocês estão me ouvindo e me visualizando bem? Por gentileza, coloque aí, só para mim saber se eu tenho que aumentar a voz, se eu tenho que aproximar o telefone. Alguém pode falar aí para mim? Só para mim ter esse feedback. Estou sendo ouvido por vocês e estou sendo visto? Beleza, obrigado. Então vamos continuar. O que vem a ser a ansiedade, então? A ansiedade, ela tem os mesmos sintomas para todas as pessoas. Contudo, como somos indivíduos diferentes, todo mundo vivencia cada um dos sintomas de um modo diverso. Não tem como falar que a ansiedade que eu senti, por exemplo, ao iniciar aqui o vídeo com vocês, dá um ataque cardíaco, talvez dá uma falta de ar, não é a mesma que você vivencia quando você vai fazer as suas coisas, quando você está enfrentando uma coisa nova que te traz essa ansiedade. Então, a ansiedade é uma coisa normal, natural, os sintomas são os mesmos para todas as pessoas, mas cada pessoa vivencia isso de um modo diferente. E o que pode vir a trazer esses sintomas, então, da ansiedade? Como eu disse, é ataque cardíaco, é a respiração ofegante, ou pode ser o contrário, né, a falta de ar, pode ser a pressão alterar, subir, dificilmente ela vai cair, mas ela pode mais subir, dar dores de cabeça, dor no estômago, principalmente a azia. A pessoa pode dar até tremor, inquietação. A pessoa fica lá, né, tilintando os dedos em alguma coisa, fica comendo unha, fica balançando a perna. Tem uma agitação qualquer que seja ela, né? Pode trazer também a ansiedade como sintoma a insônia. A pessoa fica com o pensamento também acelerado, não consegue se concentrar em nada. São vários os sintomas, citei aqui alguns, né? O objetivo não é dar uma aula sobre o tema. E, como eu disse, ela é uma coisa natural e também boa. A ansiedade às vezes é confundida com o medo. A diferença entre ansiedade e medo consiste simplesmente no objeto em que ela se direciona. O medo normalmente ele está associado, tem todos esses sintomas também, tá? O medo está associado a uma coisa real que está acontecendo no momento. Tipo, eu tenho medo de um objeto como este aqui. Ele está na minha frente. Talvez ele possa me trazer, eu sentir que ele me traga algum risco. Então, fico com medo. A ansiedade, ela está mais relacionada a um pensamento futuro. A gente está projetando uma idealização em cima de algo.
Então essa diferença pequena aí, tá? Entre medo e ansiedade. São bem parecidos, são sentimentos. E por que ambos os sentimentos são bons? Desde que vivenciados de modo funcional. Tudo isso funciona para nos colocar à frente, para nos fazer mover, para nos fazer sair do local onde estamos, para preservar a nossa vida. No caso aí para os concurseiros, né, para quem vai fazer a prova, quem vai fazer a prova aí no domingo, a ansiedade pode, de modo saudável, pode motivar a pessoa a estudar mais, a se concentrar, a procurar se concentrar mais para poder fazer uma prova melhor, acertar mais questões, fechar o concurso, né? É o desejável, é o esperado. Só que ela também pode ser vivida de um modo patológico. E qual é esse modo patológico? É quando esses sintomas já citados, eles impedem você e me impede as pessoas de fazer aquilo que vai mover ela para a vida, para a conquista, para ela conseguir desenvolver a ação que ela está almejando. Tá entendendo? Então, isso tudo acontece também, tudo na nossa vida é aprendido. Desde a tenra infância, o modo como vivemos nos nossos lares, junto com as nossas famílias, nos ambientes onde vivenciamos as coisas, né? Principalmente aí, escola, casa da família, dos parentes, alguns aí casas de vizinhos, mas onde nos inserimos. Aprendemos desde pequenos. Como que foi a sua criação, como é que foi o modo como os seus pais, os seus cuidadores, te motivavam a conquistar as coisas, a ser bom aluno, talvez, a ser um bom filho, uma boa pessoa, agradável para se estar por perto. Como você era corrigido quando você fazia alguma presepada. Tudo isso fica gravado no seu corpo, na sua memória, na sua mente, e durante a vida, sem perceber, de modo inconsciente ou inconsciente intencionalmente, você reproduz essas coisas em todas as situações que você se coloca. Aí pensando, né, que a palavra objetivo está sendo para quem está fazendo um concurso, aproveitar também para falar, não serve só para o concurso. Alguns entrarem depois dessa fala minha. Pode acontecer de você ouvir isso e as dicas que eu vou dar você aplicar e vai funcionar em qualquer âmbito, para qualquer prova que você vai fazer, para qualquer situação que você esteja se sentindo muito ansioso e esteja te trazendo uma disfuncionalidade. Tá bom? Então tem a história de vida. Todos esses sintomas que nós sentimos, eles ocorrem para nos trazer eu chamo de ajustamento criativo. O que é um ajustamento criativo? É tudo aquilo que nós fazemos, são comportamentos, são respostas que nós damos a situações que encontramos em nosso dia a dia, nossa vida diária. Por exemplo, eu estou com sede, qual é o ajustamento criativo que eu tenho que, no momento, pegar aqui a garrafa de água e matar a sede bebendo água. Isso é um ajustamento criativo. E se a água agora acabar? Como eu vou fazer? Eu vou ajustar criativamente um modo de saciar, cessar a minha sede. Eu peço a vocês licença, me levanto, vou até o filtro, reabasteço a minha garrafa e vou matar a minha sede. Ou o meu ajustamento criativo, aí vai ser uma coisa disfuncional. A funcional é para funcionar, obviamente, como a palavra diz. O disfuncional é, eu vou ajustar de modo que, não, eu vou pensar que vai ser uma falta de respeito eu me ausentar aqui durante alguns segundos. Não, se eu sair aqui agora, ou então se eu beber água e matar a minha sede, vai atrapalhar o meu raciocínio, as pessoas vão estar vendo aqui eu beber, não vai ser uma coisa legal. Então eu vou ficar falando, a garganta vai ficar seca, eu vou machucar a garganta e vai ser uma coisa ruim para mim, uma coisa que vai até mesmo tirar a minha atenção daquilo que eu estou aqui parlamentando com vocês. Então esses ajustamentos criativos podem ser também funcionais e também disfuncionais. Ajustamento criativo é tudo aquilo que eu faço, o modo de prática que eu coloco,
na minha conduta para poder resolver as minhas demandas, para resolver as minhas necessidades. Então, lá, lembrando dos sintomas da ansiedade, talvez eu ficar batucando aqui os dedos em mim mesmo, no rosto, em cima de algum objeto, é um ajustamento para poder, talvez, lembrando da individualidade de cada um, para me trazer conforto, para me trazer uma paz, para tentar me acalmar, ou então aquilo ali vai me causar mais tensão. Seria então um modo para eu me culpar, para eu me punir, me castigar. Talvez possa ser um ajustamento criativo mais disfuncional ainda, que é o que mais ocorre lá no setting terapêutico. Quando eu converso com as pessoas, eu escuto muito isso. Pensamentos limitantes. Ou pensamentos catastróficos. O exemplo aí da prova que vai ocorrer agora no domingo. A ansiedade está de modo exacerbado. Está atrapalhando você de ter uma tranquilidade, uma paz, de você ter o raciocínio lógico ali para você se concentrar nos estudos que você tem feito. Então, você pensa lá na frente, nossa, não vai dar certo, vai dar tudo errado, eu não vou passar, eu vou errar essa prova toda. Quem sou eu para poder passar num concurso igual a esse aí? Aí você consegue entender que a pessoa começa a se punir. Tudo que fazemos nos traz algum benefício. Aí não entenda benefício como algo que sempre vai trazer algo benéfico para nós mesmos. Às vezes nós fazemos algo que é maléfico, mas, lembrando aí do ajustamento criativo disfuncional, você vai estar trazendo um bem para você, que talvez você se punir é o que você está ganhando com a ação que você mesmo está conduzindo, praticando, porque você aprendeu lá atrás, porque você não aprendeu a ter um ajustamento criativo melhor, ou é só este que você consegue lidar, que você tem recurso. Então aqui você vai aprender uma ferramenta a mais, aqui você vai aprender um pouquinho mais a ter consciência de esses sintomas que ocorrem no seu corpo, com a sua mente, para você poder rebaixar um pouco essa ansiedade que pode estar te atrapalhando. Lembrando que é impossível você acabar com a ansiedade. Como eu disse, ela é natural. Nós necessitamos dela. Precisamos dela para poder nos colocar em marcha, para poder nos preparar, para poder não termos prejuízo no nosso caminhar ou no nosso objetivo, em ter um alinhamento de pensamento, ter um norte bem focado, tá bom? A ansiedade não controlada é o motivo de mais reprovação em provas do que a própria falta de estudo para tal. A ansiedade atrapalha a recordação daquilo que já se sabe exatamente, pastor Charles. Isso aí também é uma coisa que acontece que eu não lembrei de citar, né? A pessoa fica tão tensa na hora que está lá lendo a prova, pensando em todas essas coisas que eu estou dizendo aqui, que ela não consegue se recordar daquilo que ela precisa, daquilo que ela sabe, que ela já estudou, que ela aplica aquilo talvez diariamente na vida dela. Sabe, às vezes acontece da gente tá com aquela coisa assim que a gente fala, tá na ponta da língua e não consegue sair. Às vezes pode acontecer isso. Por quê? A gente está com pouca ferramenta para compreender a nossa própria consciência, o nosso próprio eu, e cortar aquilo que está nos trazendo este mal. Como, por exemplo, aí o pastor Charles bem lembrou, o branco, né, na hora da prova. Isso acontece também porque tudo nos traz um benefício, como eu disse. Aí fica talvez meio incompreensível você pensar, como que eu fazer um mal a mim está me trazendo um benefício? Tudo na vida parte de escolhas. Se tem uma coisa que o ser humano é obrigado a fazer, é escolher. Mesmo que você diga, eu me abstenho do meu direito, do meu desejo, da minha liberdade de escolher.
Você consegue perceber que isso em si já consiste em uma escolha? A sua escolha é não escolher. A sua escolha talvez seja deixar o outro escolher para você. Então, sempre fazemos escolhas. Sempre estamos fazendo escolhas. E todas elas, obviamente, nos trazem consequências. Essas consequências, muitas das vezes, são controláveis. São consequências esperáveis, se pode dizer assim. Às vezes fazemos escolhas que não tem como fazermos o controle daquilo que a gente vai absorver para a gente como consequência. Então, se você está aqui, você vai fazer essa prova, se você decidiu, escolheu estar aqui me ouvindo, você está buscando uma consequência para você. O que, que é? Aprender um pouco mais sobre a ansiedade. Aprender um pouco mais, diante de tudo isso que eu estou falando, ter um pouco mais de consciência do seu próprio eu, ter um pouco mais de consciência corporal, ter mais instrumentos para lidar com você mesmo, com as suas questões, com as suas demandas. Como eu disse, são algumas consequências que são controláveis, são esperáveis, dá para ter uma noção, uma direção do que é que vamos trazer para agregar a nossa vida a partir da escolha, mas muitas outras não são, tá bom? E isso diz também muito sobre o autossuporte. Nós temos autossuporte e heterossuporte. O que é o autossuporte? O autossuporte é quando eu estou bem alinhado. O autossuporte é quando eu consigo me elogiar pelas coisas que eu faço. O autossuporte é quando eu consigo me acolher quando eu estou triste por alguma coisa. O autossuporte é eu saber que, puxa vida, eu estudei, eu passei no concurso, eu estudei, eu estou almejando passar neste concurso, independente do resultado que agora vai acontecer, eu aceito as consequências das escolhas que eu fiz. Ninguém me elogiou por eu ter feito determinada coisa, mas eu mesmo me elogio. Por quê? Porque eu me sinto bem em ter feito aquilo que eu queria. Então isso é ter autossuporte. É você ter uma imagem do seu self, é você ter uma imagem de você mesmo que não necessita do enviesamento do olhar, da palavra, da opinião de um outro qualquer. Você mesmo consegue se encaminhar. E o que é o heterossuporte? Hétero vem do outro. O auto, ele é interno. São pensamentos, sensações, sentimentos internos. E o heterossuporte é aquele externo. Ele vem do meio ambiente onde nós estamos, o espaço que nos circunda. O heterossuporte pode ser agora que esse vídeo que você está vendo, está ouvindo, vai aprender, está aprendendo, está ampliando aí sua consciência para poder te falar, parabéns, você vai conseguir reduzir a sua ansiedade. Para poder te falar, parabéns, você poderia estar fazendo muitas coisas agora, poderia estar no cinema, mas decidiu estar aqui, aprendendo um pouco mais. Muito bem, você vai conseguir a partir de agora, a partir do que vamos fazer um pouquinho aqui à frente, lidar melhor com a sua ansiedade. Heterossuporte. Nós necessitamos mais do autossuporte, mas para ter esse autossuporte necessita de muita reflexão, necessita de você conseguir lidar mesmo com você mesmo, com seus sentimentos, com as suas frustrações. E não quer dizer que você frustrado, você não vai ter ansiedade. A ansiedade, ela vem por N razões. Tem um autor na psicologia, se chama Rolomei, ele fala assim, a ansiedade é reputada como uma ameaça a valores que o sujeito ou o indivíduo tem como essencial à sua vida. O que isso quer dizer? Vamos colocar aqui um exemplo prático. Domingo agora vamos ter uma prova de soldado da Polícia Militar. Aí eu estou inscrito para fazer essa prova. Durante toda a minha vida, com o que me motivou a fazer essa prova, a me inscrever no concurso, a estudar para este concurso, eu já estou trazendo junto comigo uma carga, uma questão de vida que fala para mim,
consciente ou inconscientemente, você tem, você deve, você é capaz. Ou o contrário, quem é você? Você não consegue, você não é capaz, você não pode. Aí lembra lá atrás que eu falei sobre pensamentos e um sentimento com ansiedade funcional e disfuncional? Tudo isso depende da pessoa, da escolha que a pessoa também faz, apesar de todo o histórico de vida dela. A pessoa pode ter tido um histórico de dificuldades, no sentido de que aprendeu dos seus cuidadores um modo incorreto de lidar com as frustrações, de lidar com a ansiedade frente às coisas que vai fazer, mas durante a vida somos seres inteligentes. Nós estamos sempre aprendendo, dia após dia estamos aprendendo. A partir do momento que você está prestando atenção no que eu estou dizendo aqui, você começa a conhecer um pouco mais sobre isso e se parar, pensar, internalizar e refletir, fazer uma questão. Puxa vida, isso que ele está falando faz sentido? Isso tem mesmo alguma relação com a minha vivência? Pronto, alcançamos o objetivo aqui dessa produção. Você já mudou, você não será mais o mesmo nesse sentido, tá bom? Então, vou dar umas dicas agora, de coisas como eu já disse. Eu aprendi por experiência própria e aprendi também, né, trabalhando com psicologia. Como que eu vou diminuir o nível da minha ansiedade? Olha só, sempre que ficamos ansiosos, é referente a uma coisa que a gente projeta à frente, algo que vai acontecer no futuro. Pode ser daí a 2 minutos, uma semana, um ano, mas algo que a gente está projetando. Então, isso vem através do novo, da novidade, do desafio, vem através de uma experiência em que nos colocamos ou que nos colocam, que a gente não tem uma habilidade, a gente não tem um conhecimento prévio, que não temos talvez a liberdade em atuar naquele momento, naquela área. Aí, para quem está fazendo a primeira vez o concurso, que vai ser domingo agora, ou quando você se deparar, aí você lembra disso que eu estou dizendo, com a situação, seja ela qual for, pensa, o que eu vou fazer? O que está me causando ansiedade? Normalmente as pessoas não sabem dizer, né? Por que eu estou assim? Eu simplesmente estou ansioso. Mas para um pouquinho e pensa, por que eu estou ansioso? Vai acontecer alguma coisa? Tem alguma coisa a acontecer? Tem alguma coisa que eu estou esperando? Alguma coisa que eu estou desejando? Por exemplo, eu posso ir para um país que eu ainda não conheci, tem uma língua diferente, uma cultura obviamente diferente também. O que eu vou encontrar quando eu chegar lá? Como é a primeira vez que eu estou fazendo uma prova de concurso, como é que é isso aí? O que vai acontecer? Quando a gente conhece, a gente já tem uma intimidade. Então, se eu vou para um país diferente, como é que eu vou reduzir a minha ansiedade para me chegar a fazer a viagem, a dormir antes da viagem, a passar os dias até a viagem ocorrer de modo mais tranquilo, suave? Eu vou entrar na internet, vou pegar os livros e vou consultar país tal. Como é que é a cultura? O lugar onde eu estou indo? Quais são os índices criminais? Qual é a língua falada? O que é normal de se fazer quando chega nessa localidade? Como eu cumprimento as pessoas? É com um aperto de mão, é com um abraço, é com um olhar? Não é nada disso, é de um modo completamente diferente, é com reverência. Se alguém me reverenciar ou fizer alguma dessas coisas, eu devo retribuir. É normal lá fazer isso? Por quê? Aqui onde vivemos é natural aquilo que estamos habituados a fazer. Crescemos repetindo atitudes de outros. Mas se você identifica todas essas coisas lá no lugar onde você está indo, no país onde vai conhecer, você já vai chegar lá com uma certa intimidade com aquela localidade. Então você não vai estar completamente alheio
desconhecedor daquilo que vai acontecer. Para você que vai estar fazendo pela primeira vez um concurso, como é que acontece? Para o concurso, gente, a primeira coisa, o concurso começa quando? O concurso começa onde? Com a leitura do edital. Para que é o concurso? Qual é a área? Se eu passar, quais serão as minhas atribuições? Beleza. Momento da prova. Quais as matérias vão cair, vão ser cobradas lá no dia da prova? Dessas matérias, quais tópicos eu devo estudar para não ser pego de surpresa quando eu for fazer a prova e descobrir lá que tem uma coisa que eu não precisava estudar, ou então que tinha uma coisa que eu precisava estudar e eu não estudei? Vai acontecer essa prova de domingo agora aqui na capital e região metropolitana. Muitas pessoas, se é o seu caso, você vem de um outro município, procure na internet, ainda tem tempo. Como é que é a região do endereço onde você vai fazer a sua prova? Tem ônibus? Quais são os horários? É metrô? Quais são os horários? Ah, você vai de Uber. Ah, planeje. Quanto tempo você imagina alguma pessoa que já fez esse percurso acha que vai demorar? Ah, vai de carona. Certifique. Combine direitinho com a pessoa. Você já conhece a pessoa que você está indo, só para o momento do deslocamento já ser uma coisa que não vai ser motivo de preocupação para na hora que você acordar horas antes da prova, você já sair correndo, deixar de comer, você ficar, porque, como eu disse, eu já fiz muitas provas. As primeiras eu ia de ônibus. Então, quando eu entrava dentro do ônibus, eu olhava à minha volta, observava bastante. E via muitas pessoas que eu já sabia, tá indo lá fazer prova também. Aí dá para perceber, sempre notei isso, as pessoas apreensivas, e eu também. Minha mãe já sabia quando eu era pequeno, porque, como eu falei, trazemos isso da infância, minha mãe sabia quando eu estava em período de provas. Eu mesmo não recordo disso, mas ela já me comentou algumas vezes. Me dava dor de barriga, eu ficava com dor de barriga fácil. Então vivia no banheiro em período de prova. Na época do concurso, acontece a mesma coisa. Só que agora, como eu já tenho essa habilidade, já conheci, já fiz várias vezes, já estudei também sobre isso, eu faço essas coisas para poder dar uma acalmada. Então, certifique-se do caminho que você vai fazer, conheça o lugar onde você vai fazer a sua prova. Se você vai de veículo particular, você já sabe, vai deixar no estacionamento, vai deixar na rua, você vai ficar lá fazendo a prova preocupado, meu veículo está na rua, ele vai ser furtado, vai ser roubado. É uma coisa que você tem que pensar antecipadamente, para na hora que você estiver executando a sua prova, esse detalhe não ficar buscando na sua memória a sua atenção, a sua preocupação, para você desviar o poder, a energia que você focaliza a sua atenção. Porque a atenção nós temos diversas, são muitos tipos de atenção que nós temos. E no momento da prova, você tem que focar a atenção na prova, somente naquilo. E esquecer, pelo menos tentar esquecer todas as outras coisas. Para quê? Para você marcar a opção certa, para você não perder ponto em coisa pouca, pequena, que você sabe que pode resolver depois. Mas no momento, se você não tiver trabalhado todas essas questões, você vai fazer aquele mix, aquela vitamina, e vai estar ali, talvez até nesse momento mesmo, pensando em 1000 coisas. Velocidade que as coisas ocorrem, né? Como diz Bauman, modernidade líquida, tem que ser tudo muito rápido, mas no momento da prova você tem que ter a consciência de, peraí, agora não. Agora fica relações para lá, fica problema, conta, dívida, aquisições, tudo isso para depois. Nesse momento eu estou me concentrando nisso aqui. Outra coisa, para você que está fazendo principalmente a prova da polícia a primeira vez. Olha, você está indo fazer uma prova da polícia militar. Quem aplica essa prova são policiais militares. Então, no ambiente onde você estiver, quando você chegar, você vai se deparar com muitos militares. É colocado o policiamento em volta das escolas, das áreas onde é feito o concurso, e tem policial na portaria, na porta do banheiro, na porta das salas, corredores. Então, já pense, planeje isso mentalmente. Quando eu chegar,
Eu não preciso ficar com tensão que vai ter policiais o tempo inteiro, porque é assim que tem que ser, né? Controlado. Vai ter policiais me olhando, me vigiando, me fiscalizando o tempo inteiro. Então eu não vou me emocionar quando lá eu chegar, quando eu dentro da sala estiver, e ficar preocupado com os policiais andando, parando do meu lado, que é coisa normal, tá? É natural. Aplicadores de provas têm que fazer isso, tem que estar fiscalizando tudo o tempo todo, qualquer movimentação que possa trazer qualquer suspeição. Então já pense nisso e já coloque no seu coração, na sua mente. Estou fazendo uma prova da polícia, então quando eu chegar, terá muitos policiais. Os policiais estarão conversando, interagindo, vão dar instruções momentos antes da prova, para você executar a prova de modo correto também, tá? Então, já mentalize isso aí para você ter uma preocupação que possa surgir no momento anulada, ok? Outra coisa, não se assuste se é a sua primeira prova, o seu primeiro concurso, com a quantidade de pessoas. Se você é candidato, você já viu a relação candidato por vaga. Então tem um número muito expressivo de candidatos. Não tema isso. Só pense em você. Você só precisa de uma vaga, a sua. Não se importe com quem está ao seu lado. Aí você também, antes da prova, quando chegar e visualizar essa aglomeração de pessoas, o que você faz? Você tem que pensar. Eu fico mais tranquilo, eu fico mais calmo se eu ficar conversando no grupinho de pessoas. Eu fico mais calmo se eu ficar mais afastado, se eu não ficar ouvindo conversas alheias. Quando chegar lá, já pensa, já planeja todas essas coisas, porque tudo tem que ser planejado, programado. Qual é o horário de abertura dos portões para início das provas? Neste caso, você confira, tá? No edital, não acredito só nisso que eu estou falando, não. Confira antecipadamente, assim que essa live terminar. Os portões vão abrir para os candidatos entrar para o local de prova às 7 horas da manhã. Beleza? Às 7h50, o portão vai fechar. Então, pense, porque se você estiver no trajeto, aí você está olhando o relógio, e você ficar tenso porque você tem que correr, talvez, para chegar naquele lugar, já saiba até que momento eu posso chegar e passar pelos portais, pelo portão. Então, o portão abre 7 horas, até 7h50 você pode, ou melhor, 7h50 você tem que estar para além do portão. E você tem que estar dentro da sala de aula às 8 horas da manhã. Então, se você passou pelo portão às 7h50, ainda você tem 10 minutos para se assentar dentro da sua sala, localizar onde vai estar tudo organizado. Os concursos são bem estruturados, já há anos aí de experiência da instituição fazendo esses processos seletivos, então é tudo muito organizadinho. Mas você já tem que ter, como eu disse, planejamento. Planeje antecipadamente para você não fazer correndo e perder por bobeira. Então, 8 horas você está dentro da sala, às 8h30, então, vai iniciar as provas. De 8 a 8h30, os aplicadores e auxiliares vão dar as instruções de como você vai executar essa prova. Lembrando que eles vão estar o tempo todo ali circulando, sem te atrapalhar, né? Com você já sabendo disso, policiais rodando em volta de você enquanto você está executando a prova. Outra coisa importantíssima, para não te gerar atenção... Ana está falando aqui que já viu muitos candidatos perdendo a estabilidade emocional por levarem garrafinha de água com rótulo, por não terem lido o edital. Exatamente, Ana. Como eu disse, o concurso inicia com a leitura do edital. Então, agora que estamos aqui relembrando esse detalhe, eu te agradeço, leve somente os materiais que é permitido, gente. Não leve uma mochila, uma mudança. Você não vai fazer uma viagem ainda que você está vindo de um outro estado, de um outro município, mas pensa bem, seja prático. Se atenha às coisas obrigatórias. O que é obrigatório quando você estiver dentro da sala para poder fazer a sua prova? Você tem que ter uma caneta azul ou vermelha, retificando, você tem que ter uma caneta azul ou preta, de corpo transparente. Não pode ser caneta opaca, tá? Tem que ser caneta azul ou
preta, com corpo transparente. É isso que você vai usar para fazer a sua prova. Não pode lápis, não pode lapiseira, não pode nenhum outro tipo de coisa para você escrever, senão caneta de corpo transparente na cor preta ou tinta, cor preta ou azul. Não pode borracha e nada mais disso, beleza? O que você tem que ter também obrigatoriamente? Documento de identidade legível, com foto que te identifique. Não adianta você levar lá, você é adulto, levar um documento com foto de você criança. O examinador vai conferir seu documento, os dados na sua folha de respostas, lá conforme você fez a inscrição. Então você tem que ter um documento de identidade com foto legível que dê para te identificar, com CPF ou com o CPF também à parte, beleza? Não leve relógios, não leve celular, apesar de que esse celular é uma coisa muito necessária. Mas tenha muito cuidado, porque tem candidato que, um exemplo de uma prova que eu estava participando, era uma candidata. Infelizmente ela perdeu o concurso, porque não pode fugir às regras. Ela veio de outro município, bem distante do local onde a prova estava sendo aplicada. Então, a pessoa que deu uma carona para ela pegou a blusa de frio e emprestou para essa candidata. Aí essa candidata estava com frio, era manhã cedo, né? Tempo frio, ela esqueceu de trazer a blusa dela, ela agradeceu, foi correndo para a sala fazer a sua prova. Só que ela não tinha percebido que naquela blusa de frio tinha um bolso. E no bolso dessa camisa tinha o celular do camarada que emprestou ela a blusa. Enquanto ela estava fazendo a prova, o telefone do camarada estava lá, né? As notificações ligadas, do jeito que a pessoa configurou. Alguém ligou para o telefone procurando essa pessoa. O que aconteceu? Perdeu o concurso. Por quê? No edital está escrito: não pode portar, na hora de fazer a prova, nenhum material eletrônico, nenhum. Se for pego, ainda que ele estiver desligado, perde o concurso. O que eu vou fazer com o meu celular então, Alisson, durante a minha prova? Fica tranquilo, os concursos são bem organizados, como eu disse. Se você levou o seu telefone, vai ter lá as embalagens específicas, os instrutores lá os aplicadores vão te explicar como você vai fazer. Você vai pegar o telefone, vai desligar ele, vai colocar, condicionar ele nessa embalagem e vai ser colocada essa embalagem em um outro lugar, longe de você. Aí lá não vai ter problema você estar com o celular, você só não pode portar no momento da prova. Como a Ana citou aqui, agradeço novamente, Ana, garrafas, para você beber líquidos, tem que ser garrafas transparentes. Tudo, embalagem de tudo que você for levar tem que ser transparente. Não pode ter rótulo. Para quê? Para poder inspecionar, visualizar mesmo. Não pode ser nada opaco. Preste bem atenção nisso, por quê? Se você leva uma garrafa lá, não prestou atenção nesse detalhe, na hora que você for iniciar a prova, na hora que tiver as instruções para a prova, e o aplicador falar: olha, esse aqui não pode, pegou, levou embora. Isso aí talvez pode já te desestabilizar, pode já te dar uma tensão a mais, porque, nossa, puxa vida, na sala todinha aqui alguém me chamou a atenção, perdi aqui a minha garrafa que eu ia beber água, o alimento, caso você queira levar, porque a prova é extensa, né? Leve, mas observe bem o material. Não vou dizer aqui o que você tem que levar, o que você não vai levar, mas se atente a esses detalhes, tá bom? Outra coisa, principalmente mulher, procure já não ter a atenção chamada por coisa pequena. Então, não tampe as orelhas. O homem então não pode ter boné, não pode ter chapéu, a mulher também não. Cabelo tem que ser amarrado de modo que fique exposto às suas orelhas, porque vai que alguém está usando um ponto, né? Não pode. Como eu disse, nada eletrônico. Retire o seu relógio, mesmo que ele seja analógico, procura não colocar nada que o edital já está falando, que não é permitido. Por quê? Lá na hora que estiver acontecendo a prova, o aplicador vai, de tempo em tempo, estar falando: ó, tem tanto tempo, falta tanto tempo, para você se organizar na feitura da sua prova. Mais algum detalhe?
A ansiedade está me apertando, me deu um branco, eu estou ansioso demais. O que é que eu vou fazer? Já ouvi tudo isso aí, já me preparei, já planejei a minha rota, o tempo que eu vou chegar para poder fazer essa prova, mas ainda assim eu estou ansioso. No momento da prova estar acontecendo isso, você vai fazer exatamente essa mesma coisa no caso de isso estiver acontecendo neste momento. Olha só, não vai comer coisas estranhas que você não tem costume. Faça a sua alimentação de modo normal. Procure evitar comer coisas que o pessoal fala, toma aí uma garrafada disso, uma vitamina com isso, isso, isso e aquilo. Isso talvez pode te trazer um mal-estar, pode fazer seu organismo funcionar de modo diferente, ele tomar um choque ali, né? Isso vai atrapalhar você fazer a sua prova. Não é só para a prova, tá, gente? Relembrando, isso é para qualquer coisa que você vai fazer, você pode utilizar esses recursos para minimizar a sua ansiedade. Então, alimente de modo normal, de modo natural. Não vai ouvir essas pessoas que falam para fazer essas misturanças aí na hora da prova, antes da prova, porque você pode se dar mal. Alimente como você sempre faz. Só não deixe de alimentar. Claro, principalmente no dia da prova. Você vai sair da sua casa, da sua moradia, muito tempo antes da realização da prova. Você vai ficar aí no mínimo, de 7h50 às 11h30 da manhã. Então é um período extenso. Raciocinar, refletir, executar uma prova é uma coisa que desgasta muito. Então você fica cansado física e mentalmente. Você tem que se hidratar, você tem que se alimentar, porque tem pessoas que chegam a desmaiar fazendo prova. E se você desmaiar, você ficar lá muito tempo e não recuperar, o tempo para fazer a prova é o mesmo, não mudou nada. E se por acaso você passar mal, pode ficar tranquilo. Tem médico lá acompanhando em cada uma das escolas, beleza? Outra coisa, não estou conseguindo me concentrar, Alisson. Como é que eu faço aí? Qual dica você pode me dar? Uma coisa muito simples. Gente, é uma coisa básica. Até hoje eu estou aprendendo isso. Estou fazendo um acompanhamento com um fonoaudiólogo. E a minha fonoaudióloga está me ensinando a respirar mais e melhor. Eu já trabalhava com respiração. Mas sempre tem que ter uns acertos. A gente não sabe tudo, não consegue fazer tudo sem o auxílio, muitas vezes, aí do hétero suporte, né? Do auxílio externo. Então, respire. Nesse momento aí agora, vamos fazer aqui, olha só. A respiração não é aquela coisa que você faz assim, ó. Você não respira com o ombro. Não é aquela coisa também que você enche o peito, apesar do pulmão estar no peito, mas a sua respiração não tem que encher o seu peito. Você está enchendo o seu peito e não está aproveitando todos os gases. A troca de gases não está sendo tão eficaz. A respiração correta, observa, lembra? Quando você vê um bebezinho, barriguinha, ó, olha só. Enche a barriga, basicamente, né? E ó, solta. Deixa eu me levantar aqui para você visualizar melhor. Deixa eu ajudar aqui. Olha só. Aqui, ó, vou pôr a mão para você ver. O correto, respiração diafragmática, é no diafragma. Mas se for uma coisa complexa de você executar, coloca a mão na barriga e olha só, você faz assim, ó. Ó, barrigão mesmo, é para encher mesmo a barriga, porque você está inflando o seu diafragma. E na hora de soltar o ar, você vai murchar a barriga. Assim você fez um ciclo correto e completo da sua respiração. Então, prestando atenção nisso, você pode fazer aí agora. Vamos fazer juntos? Olha só. Coloca a mão na sua barriga. De modo tranquilo, sem você forçar demais. Pensa de 0 a 10. Você vai encher até 8, 8,5 a sua barriga devagar, tá? Vamos lá. Encheu, chegou no limite, você vai soltar devagar, da mesma forma como encheu, ó. Mais uma vez, vamos lá, juntos, ó. Encheu, vamos soltar devagar, tranquilo. Vamos fazer mais uma vez, você vai ver que muda bem, ó. Barriga, tá? Vamos lá. Encheu, vamos soltar devagar, ó.
Presta atenção. Mais uma vez, vamos lá. Se você fez comigo, você pode perceber e pode colocar aqui na conversa aí embaixo. Você não ficou mais tranquilo? Você não ficou mais... deu uma reduzida aí nos seus movimentos? Isso acalma, porque você oxigena todo o seu corpo. Oxigena o seu cérebro. O seu raciocínio dá uma alinhada. Porque na hora que você está fazendo isso, mais uma vez, você acaba se concentrando em fazer aquilo e você presta atenção no seu corpo, na sua barriga, aí você vai se acalmar. Aconteceu ou não aconteceu? Verdade, né? Olha só. Então, se lembre desse detalhe, é uma coisa muito simples, é muito básica, mas deve ser falado e deve ser treinado. Você fez aí, você pode constatar. Enquanto você estiver fazendo isso, você ainda pode fazer, sabe mais o quê? Se conscientizar do seu corpo. Você estica os dedos do pé, devagar, mas abre mesmo e deixa lá esticando, segurando o tempo. Vai fazendo isso aí enquanto eu estou falando. Pode fazer com a sua mão, pode fazer com seu braço, você dá aquela espreguiçada, né? E sente a articulação sendo forçada a relaxar, o músculo ficando esticado. Aí você presta atenção, olha só, nas coisas mais doidas que você puder pensar na sobrancelha. Você consegue prestar atenção na sua sobrancelha aí agora? Você consegue sentir o seu ouvido? Você consegue esticar o seu dedo aí da mão, dos pés, dar aquela acertada aí no corpo onde você está em pé ou sentado e prestar atenção no seu queixo? Se você fez, você vai perceber agora que você está um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo. É exercício. Lembra que eu falei? É tudo escolha. Todas as nossas escolhas nos trazem consequência. Mas isso aí está sendo pouco ainda para mim. Na hora da prova lá, o que eu vou fazer para me concentrar? Outra coisa muito simples. Escolha na sala. Lógico que é à sua frente, né? Você não vai ficar procurando coisa para poder levar a atenção para você, para os examinadores te chamar a atenção. Ou, melhor ainda, pega a caneta que você tem e faz um pontinho bem pequeno no seu caderno de prova. Olha aquele ponto, fica olhando para aquele ponto, se concentra naquele ponto. O mundo não existe, só aquele ponto que existe. Encontra aí no vídeo aí, ó. Assim, esse escuro aqui, ó. Aqui, ó. Se concentra nele agora, fica olhando para ele aí. Não existe mais nada, só esse ponto. Se concentra nele, fica olhando ele, fica olhando ele. Olha ele, fica pensando, aquele ponto, aquele ponto, aquele ponto. Isso é um modo de você trazer a sua atenção a se alinhar em alguma coisa. Quando você consegue se concentrar naquilo que você determinou, talvez aí esse ponto preto, você consegue voltar novamente a sua atenção concentrada para aquilo que você já estudou, para aquilo que você já sabe a vida inteira, que você já estudou muito. Lembrando lá do exemplo de ir para um país aí distante, onde eu não conheço nada. Você pode fazer isso quando você chegar no lugar, quando você estiver no avião. Outra coisa que traz muita ansiedade pessoal é o próprio avião. Muita gente tem medo de viajar, entrar, fazer um passeio de avião. Por quê? Pensando em coisas futuras. Eu estou num tubo de alumínio, esse negócio cai, o que eu vou fazer? Meu Deus! Você pode, para poder ficar mais tranquilo, pesquisar como é que é o avião. Qual é a incidência de acidentes que ocorrem com o avião? Lembra? Tudo aquilo de você conhecer um pouco mais te faz ter um pouquinho mais de intimidade. Quando você tem intimidade, você fica tranquilo. Não há motivos para ficar tenso, não há motivos para ter preocupação, não há desconhecido que vá te surpreender. Conheça aí sobre a aviação, da pesquisa que você fizer. Como é que o avião voa, como ele se mantém no ar. Aí quando estiver acontecendo lá as turbulências, você vai saber, olha, a turbulência aconteceu não é porque na estrada aqui do céu tem um buraco, eles não pavimentaram a via não. Tem diferença de pressão do ar quente, ar frio, na hora que a asa do avião está passando por essas temperaturas de ar diferentes, né? Ele dá essas balançadas.
E, como eu disse, tudo isso é aplicável em qualquer situação em que você se veja ansioso, com uma ansiedade talvez aí patológica, uma ansiedade disfuncional, com uma ansiedade que está te incomodando a tal ponto que ela já deixou de ser funcional no sentido de te levar à vida, te levar à frente, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Se vocês quiserem aproveitar para fazer alguma pergunta, agora que eu estou olhando aqui, podem fazer, tá? Aproveitem, já estamos encerrando já. Sempre é bom levar blusa de frio, pois costuma as salas terem ar-condicionado e ficar bem frio, e isso faz desconcentrar. Faz mesmo, ô Ronaldo. Tem pessoas que, principalmente mulher, né, tem um frio extremo. Então já planeje já isso. Não vá também usar uma roupa, uma coisa importante, vá com roupa que te deixe confortável. A roupa que deixar você confortável, lógico que pensando no ambiente de concurso, né, ainda mais militar, pense na roupa para aquele ambiente. Pense numa roupa que vai te deixar confortável, porque não tem nada pior que você, por exemplo, aí na questão do frio. Você vai só com blusa de frio. Aí do nada tá aquele calor de Belo Horizonte. Aí você tá lá pingando de suor, tá atrapalhando a sua atenção, o seu rendimento lá para a prova. Então, vá de modo confortável. Se você precisa da blusa de frio, leve a blusa de frio. Procure uma blusa que não tenha coisas para chamar a atenção, muitos bolsos. Olhe os bolsos, certifique, faça em você mesmo uma inspeção. Se você esqueceu por um acaso alguma coisa, que como o exemplo que eu trouxe, a moça estava com frio, o colega emprestou a blusa, ela não olhou a blusa, só aceitou, vestiu, entrou, perdeu o concurso. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se alguém escreveu aqui. Não. Então, gente, é isso aí que eu queria trazer para vocês. Espero que essa pequena demonstração que eu fiz da experiência que eu tenho na minha vida profissional possa ter trazido algo novo para você. É claro que eu não falei, tem muitos pormenores, aconteceram muitas coisas aí durante esse tempo que eu fiz essas diversas provas de concurso. Eu posso contar depois a minha experiência aí neste concurso que eu fui aprovado, tem muitas coisas. Aí vocês me sinalizem se vocês quiserem, se quiser também, pode me mandar aí no privado sugestão de algum tema, se vocês gostaram aí de ouvir o que eu disse para vocês, aí eu vou planejar aí uma outra live, algum outro conteúdo. Se vocês derem uma olhada aí no meu canal, já falei de vários assuntos, vê se alguma coisa lá te auxilia quanto a isso aí também, tá bom? Aí é aquele básico, né? Curte, divulga, tem uma página também lá no YouTube, PC Walisson Farley, é meu nome aí que tá aí no Instagram, PC Walisson Farley, o canal do YouTube. São vários vídeos que eu coloco aqui neste canal mesmo, com algumas dicas, algumas orientações, algumas instruções. Depois dá uma navegada lá. Também tem disponibilizado aí nesses dois recursos meus dados, para você, caso necessitar ter um contato mais direto, pode me chamar lá, tá bom? Tem alguma dica para lidar com a ansiedade do outro? Na minha última prova me desconcentrei, pois o senhor que estava do meu lado batia muito os pés. Acabei tendo que lidar com a ansiedade dele. Isso é um grande problema. Uma coisa que eu ia falar aqui sobre, por exemplo, alimentação. Não leva chips não, gente. Porque isso aí pode tirar a atenção do seu colega, mas também pode ser o que vai te tirar a atenção. Porque se você leva um chips, aquele saco lá, né, vai atrapalhar as pessoas e você mesmo vai ficar incomodado na hora que você for manusear aquelas coisas ali e tá chamando a atenção para você. Mas aí, Ana, é uma coisa difícil. Porque a pessoa está com a ansiedade dela e se o examinador não percebe aquilo como uma coisa que está sendo prejudicial para os demais candidatos, ele não vai intervir. Mesmo porque pode estar privando ele ali, né, da concentração dele, vai atrapalhar o candidato também. Como que eu vou fazer com esse problema, né? Não é ele está ansioso, corretamente você percebeu. Mas não é a ansiedade dele, é você notar a ansiedade dele e por causa da ansiedade dele, você se colocar ansiosa. Quando a gente faz os ajustamentos criativos, tem uma coisa que eu sempre faço, é não perguntar por que eu estou fazendo isso, mas sim para quê.
A pessoa lá batendo o pé lá estava te incomodando, né? Ela tá batendo, 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 irrita, né? Só de eu ficar fazendo isso aqui irrita muitas pessoas, acelera nosso pensamento, o ritmo de tudo e tal. Lembra dos exercícios que eu te falei? Aqui agora, faz o exercício da respiração, tenta, às vezes não vai dar, porque ter ansiedade é normal. Tenta abstrair o ruído, a perturbação. Sabe, teve muitas vezes que eu fiz prova, e em volta do complexo onde eu estava realizando a prova, tinha aquele vizinho sacana que colocava música alta. E música é uma coisa que me atrai muito, eu gosto muito, e sempre que tem música, quando eu estou fazendo essas coisas, eu não consigo não prestar atenção, às vezes, em algum ritmo, em algum instrumento específico. Eu não consigo. Então me atrapalha. Aí eu mesmo faço isso, tá bom? Se porventura vier a acontecer com você, faz isso também. A questão da respiração, marca aí um pontinho aí e olha, concentra, 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 que você vai aos poucos liberando a sua atenção a concentrar em uma coisa só e você consegue direcionar ela um pouquinho mais, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Bacana, gente. Obrigado aí pelas felicitações. Verdadeiramente eu espero que o que eu trouxe aqui para vocês, de nada, Ana, tenha feito alguma diferença real na vida de vocês. Lembrando que não é somente para concurso ou para o curso específico aí da polícia. Para qualquer situação que você for aplicar. Beleza? Então, quero agradecer a todos aí que me aturaram aí durante esse tempo. Gostaria de, para quem vai fazer a prova, ter uma boa sorte. Atendendo aí a esses pequenos detalhes que eu falei, garantidamente você vai ter pelo menos mais uma questão lá que você não vai errar porque você esteve atento aqui com essas dicas, ok? Então vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Foi um prazer enorme poder auxiliar quem pôde receber alguma coisa, ok? Então ficamos assim. Um grande abraço. Até mais.